Esse livro surge a partir da ideia de abordar um tema bem brasileiro. Vou confessar o seguinte, lá atrás, quando Aloysio Magalhães lançou os Cartemas, ele fez uma grande exposição no Museu de Arte Moderna sobre o tema Brasil. Então eu achei muito bonito fazer essa homenagem, pegando o tema Brasil, mas 50 anos depois. É um livro com muitas possibilidades de exploração. Ele é um livro multidisciplinar, interdisciplinar, ele é um livro que vai além do trabalho da literatura e tudo aquilo que vai além colabora para que o aluno entenda melhor ainda o trabalho literário que o livro possibilita, né? A proposição de fazer uma experiência literária através de um livro de imagem é justamente para mobilizar todas as habilidades desse leitor, desse jovem leitor, capacidade de ler, interpretar e de ressignificar aquilo que a imagem está comunicando. Porque o autor faz uma brincadeira, ele recria uma outra realidade fantasiosa, imagética, crítica, enfim, através dos cartemas, mas ele também cria uma realidade poética. Elas revelam a imagem, às vezes elas descrevem, às vezes elas acrescentam, elas extrapolam, elas antagonizam. Então esse confronto entre o texto não verbal e o texto verbal é um trabalho importante de acontecer dentro do contexto das aulas de língua portuguesa, do trabalho de literatura. Durante a leitura do livro, a exploração do cartema e o entendimento de como cada imagem foi construída vai mobilizar uma exploração da matemática mesmo, né? Do conhecimento de geometria, de como um mesmo pedacinho de imagem, o que acontece com ele em cada passagem, né? E os vários conceitos de geometria que estão relacionados a essa movimentação toda da imagem. Um módulo inicial. O livro fala de Brasil, né? O livro fala de Brasil, então é bem importante que a área de ciências sociais esteja junto. Ou o professor de língua portuguesa e de geografia ou história trabalhando juntos, ou simplesmente a gente convidando o aluno a ter esse entendimento maior. É muito importante falar sobre uma coisa que me tocou e me levou para este tema. A importância do aluno, isto é, abrir o coração para um tema como esse, que é o tema do meio ambiente, da natureza. Estimular que ele veja esse tema do Brasil, isto é, eu estou trazendo para um aluno que pode ser do Rio Grande do Norte, um animal que é do Pantanal. Eu estou trazendo para um menino do Sul, para uma menina do Sul, um animal que é da Amazônia. Isto é conhecer essa nossa fauna e conhecer a nossa flora. E, fundamentalmente, a paisagem aí, ela entra de uma forma que não é só a paisagem natural, tem a paisagem transformada. Então você tem, muitas vezes, um ambiente urbano, onde tem um córrego que antes era totalmente natural, ele está totalmente transformado com a ocupação urbana. É uma serra do mar que está lá com a sua integridade em grande parte e de repente aparece Cubatão no meio daquilo tudo. Então é procurar botar uma sementezinha para pensar sobre a natureza no Brasil, sobre a importância de se preservar. Então isso pode ser muito bem explorado em sala de aula com os alunos, na pesquisa sobre essa questão da fauna, com a fauna que está hoje em extinção ou em perigo de extinção, entendeu? Essa flora que nós temos uma diversidade que no mundo inteiro muitos países não chegam nem perto da nossa diversidade. Então assim, valorizar esse tema. O Brasil foi essa intenção aí. Eu chego até a dizer que eu ficaria muito feliz da possibilidade de um livro desse, dentro do uso dele em sala de aula, ser possível o aluno fazer registros na sua cidade, da sua paisagem natural ou transformada, ele poder registrar as plantas do local, ele poder registrar os animais do local e num processo de pesquisa sobre que tipo de planta que é aquela, então um professor de ciências, um professor de geografia pode estar junto também, e ele entrar aí, o professor de arte, ao ajudar
no processo de como transformar essas imagens que ele registrou com o celular, com uma câmera, ele pode escolher, a partir de figuras geométricas, triângulos, retângulos, triângulos isósceles, ele faz cortes das imagens escolhendo um retângulo ou até a foto inteira, um quadrado, e aí ele começa a brincar de montar essa imagem, criando uma situação visual nova. Eu adoraria que fosse possível o professor de língua portuguesa depois trabalhar com esse aluno o que aquela imagem revelou para ele, o que ela sensibiliza. Então ele pode escrever um texto, uma legenda poética, ele pode fazer um haikai, ele pode fazer uma poesia, ele pode fazer referência ao que a imagem original é ou a imagem que foi criada, isso pode ter humor. Então, em resumo, é a possibilidade desse uso que um livro pode ter. O haikai original, ele é um texto que ele é fruto de observação, né? Ele é fruto de uma contemplação. Esse livro específico, os haikais também foram frutos de uma contemplação, né? Eles foram frutos tanto da contemplação, tanto do cartema pronto, quanto da imagem original e de alguma relação que eu estabelecia nisso e que poderia virar um poema, né? Esse trabalho de observação, ele é um trabalho que o aluno pode replicar esse trabalho de observação em outros contextos, né? Assim como as imagens aqui, elas foram uma inspiração, um gatilho, um motivador. Um trabalho que eu fiz que terminou com o haikai, que era um trabalho que eu chamo dos alunos de autorretrato, que os alunos eles respondiam um questionário sobre eles mesmos, juntavam ali uma série de informações sobre eles mesmos, gosto pessoal, hobby, sonho, coisas da preferência, coisas que eles não gostavam, tal. E a partir desse material, eles precisavam produzir alguma coisa que os definisse, né? No segundo e no terceiro ano do ensino médio, o que eu pedia para esses alunos produzissem a partir desses questionários que eles fizeram era um haikai, né? Era a escrita de um haikai que os definisse, né? Então eles precisavam ali em 3 versos. Às vezes eu pedia para seguir a métrica com rigidez, inclusive, às vezes não. Um haikai que os definisse, né? Então o haikai com esse poder, partindo de uma observação, né? E propondo uma resposta sintética, concisa, eu acho que é uma ferramenta bem interessante de trabalhar em sala de aula, né?